embora eu não vá saber quem eu sou, quem está à minha volta, eu continuo sentindo carinho, sabor de alimento. Viver bastante traz, de um lado, a ideia de que você teve uma vida longa, mas não necessariamente isso é bom. Eu lembro algo que você já ouviu dizer. Uma pessoa do porte de Oscar Niemeyer, uma das pessoas mais criativas da contemporaneidade, morreu com 104 anos de idade, quase sob a prancheta, ainda elaborando coisas, produzindo, mas alguns meses antes dele falecer, ele teve que fazer o sepultamento da filha dele de 80 e tantos anos. A filha dele, a única filha, de 80 e tantos anos. Alguém com 104, ele vai deixando tantas pessoas, isto é, tem que vivenciar tantas perdas, que ou vai criando um invólucro de preparação, ou a pessoa vai carregando os mortos com ela. O meu avô enterrou os 12 irmãos. 12. Sendo caçula, isso é natural, isso é esperado. Mas também, ao conviver com pessoas mais velhas, a gente vê que o mundo que ela viveu, ele também morre. Sim, ele vai deixando de existir. Ele vai deixando de existir. Então tudo fica desconhecido, né? Passear pelas ruas de uma cidade como São Paulo, que está sempre mudando, é uma perda, assim, porque você vira duas esquinas e tem um novo comércio, um novo prédio. Então eu lembro de passear com meu avô e ele se chocava com os bairros que ele conheceu e com as coisas que tudo tinha mudado. E por mais que você possa se manter... O Oscar Niemeyer, talvez como ponto fora da curva, pudesse ser alguém que estava acompanhando o mundo. Só que o mundo tomou uma velocidade tamanha que ninguém consegue acompanhar. Jovens não conseguem acompanhar. Eu, durante uma grande parte da minha vida, tinha que ir até a Zona Sul de São Paulo diariamente para trabalhar. Há 6 anos eu não faço mais isso. Quando eu volto à Zona Sul de São Paulo, eu não reconheço. Eu vejo aqueles prédios, aquelas coisas assim, virou tudo diferente. É impressionante como o mundo caminha rápido e aí a nossa memória vai trazendo aquilo que a gente conhecia e isso vai morrendo dentro da gente também. Uma das coisas que a pessoa mais idosa faz, às vezes ela é até tripudiada por pessoas mais jovens, é falar muito sobre o passado. Né? Mas é preciso lembrar que, afora algumas pessoas que são obsessivas nessa questão de só falar do passado, é o que ela tem como carga de transporte. Né? Eu dizer para alguém de 80 anos, né, como aquilo que você tem para contar, o número de vivências que ela passou a ter nos anos mais recentes da vida de alguém que tem 80 é muito limitado. Ela fala do tempo da exuberância. Ela fala do paraíso perdido em algumas situações. Nossos dois polos, os de chegada e o de partida, eles são de uma fragilidade imensa. Uhum. Eu brinco, vez ou outra, Pedro, que são muito assemelhados. Né? Quando eu tinha 1 ano e quando eu tiver, digamos, 90... É o filme do Brad Pitt lá, né? O que ele começa velho e vai rejuvenescendo. É Brad Pitt o autor. O ator. Como é o nome? Benjamin Button? Benjamin Button. Eu pensei que era o Leonardo DiCaprio. É o Brad Pitt. Brad Pitt. No meio ele encontra a amada no meio do caminho, né? E, claro, é muito parecido um idoso com um velho. Quando eu tinha 1 ano, eu tinha que ser empurrado. Quer dizer, um bebê com um idoso. Quando eu tinha 1 ano, eu tinha que ser empurrado, tinha que ser alimentado, tinha que ser carregado, tinha que ser colocado a fralda e retirada, tinha que ser higienizado. Eu quase não tinha dente, certo? Se você colocar a outra ponta, pode ser esse. Esse movimento entre, né, a dependência imensa, e de novo, uma dependência que pode ser imensa, tem pela vida, pelo meio, né, o que se tem como vida. A ideia de morte, ela pode ser para nós uma razão de viver mais intensamente ou um pânico que te paralisa. Há pessoas que, porque sabem, porque todos sabemos, que terminarão, que ela, portanto, vive com aquele modo o tempo todo hesitante de fazer as coisas. E há outros que entendem que é necessário, sendo isso um fato, que se vá aproveitar tal como é. Mas, por exemplo, nas coisas que você deixou claro para mim e para os meus irmãos, você disse que você não gostaria
da permanência com algum aparato médico, ou seja, um respirador ou algo assim. Que seja obsessivo. Que seja obsessivo. Isso. Porém, com o seu pai você teve uma experiência que hoje eu vivo com a minha avó, que é de necessitar cuidados porque a mente já não funciona Isso, mais. Isso. Qual que é, como a gente procede nesse caso? Por exemplo, Seu meu pai pai teve teve Alzheimer com Isso. 54 anos e faleceu com 60. Muito jovem e faleceu muito jovem. Né? Eu sou mais velho que o meu pai. 10 anos. Ele começou, só que o paciente com Alzheimer, como foi o caso dele, não é idêntico para todos. Nos anos 80 ainda. Nos anos 80. O paciente com Alzheimer, ele não tem, como ele aos poucos vai perdendo a consciência também, nos primeiros 2 anos era muito difícil para ele o Alzheimer, porque ele não só tinha, como ele sabia que tinha em alguns momentos. Isto é, a lucidez vinha à tona. E naquela hora, quando ele percebia que ele estava dando trabalho, que ele não conseguia mais ter autonomia, que ele tinha que ser o tempo todo medicado e cuidado, ele não queria viver. Mas depois voltava de novo. E, de maneira geral, o paciente com Alzheimer, na condição que ele tinha, não tem dor. Ele não tem sofrimento. Você pode abreviar a vida da pessoa? Não, porque isso é assassinato. Em alguns países é chamado de eutanásia, mas a eutanásia pressupõe, né, a autorização da própria pessoa na autonomia que ela carrega. Ou suicídio assistido, como tem em alguns países como deliberação. Por outro lado, o paciente com Alzheimer, ele vai perdendo a memória, isto é, o software dele vai apagando os arquivos de agora para trás, é de agora, do ato da memória de agora, da memória próxima para a memória remota, no caso dele, mas não tem dor. Se você o alimenta direito, se você dá a ele abrigo, se você dá a ele medicamento, esse paciente vai estendendo a vida física. E claro que terá uma vida emocional, porque está percebendo coisas, está sentindo carinho, mas não sabe quem é. Né? Ele não tinha noção, né, de quem eram as pessoas e nem de quem era ele. E é muito doloroso para quem cuida. Claro, é muito difícil. De maneira geral, o paciente com Alzheimer, ele, em algum momento, ele desaprende a engolir. Como você vai apagando todas as memórias e o engolir é um ato de aprendizado, tanto que uma criança, um bebê, regurgita muito, certo? Sim. Ele faz voltar o leite que Às tomou. vezes dá um desespero, você acha que não vai aprender. Aprende. Mas aprende. Mas desaprende, porque vão apagando as memórias. É muito comum que a pessoa com Alzheimer ela tenha, por exemplo, pneumonia alimentar. Porque ela não consegue engolir direito alguma coisa que deram a ela, aquele alimento volta, ele é aspirado na respiração e vai para o pulmão. Por isso, quando, por exemplo, meu pai, para pegar a experiência concreta, ele teve a pneumonia, não houve nenhuma recusa que ele fosse tratado dessa pneumonia. É que essa pneumonia que ele teve de base alimentar, por mais que ela fosse ali aspirada, como foi, ou com o uso de medicamentos que pudessem bloquear, né, o prosseguimento, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Aí o próprio corpo dele que deu conta. Ele não podia decidir. Nós podíamos decidir. E se ele estivesse ali naquela situação e se enxergasse que não haveria retorno, que qualquer tipo de manobra ressuscitatória, ela seria apenas uma postergação imediata e de quase nenhuma eficácia, eu diria não será feito, se eu fosse o responsável. Em relação a mim, eu já disse, certo? Eu não quero. Mas o cuidado, mas é claro, mediante uma falha da cabeça... Não, você não vai ficar livre. Não vai ficar, nem você, nem teus irmãos. Não ficaremos. Eu quero ser cuidado, sim, direitinho. Se eu tiver algum tipo de degeneração, né, de memória, eu quero continuar. Né? Porque embora eu não vá... Por exemplo, se eu tiver algo como uma demência ou, né, o Alzheimer... embora eu não vá saber quem eu sou, quem está à minha volta, eu continuo sentindo carinho, sabor de alimento, continuo sentindo o raio de sol. Como você disse, não teve dor ali, não tem dor.